Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo. E é um grande prazer ter você aqui comigo. E bom, nessa aula a gente vai falar sobre uma coisa que é importante para nós. E que é uma coisa que a gente tem que estar buscando sempre desenvolver e cada vez mais fomentar para que nós possamos de fato ser capazes de produzir boas mudanças. O que vai acontecer? As crenças, elas são muito poderosas e elas intervêm com uma grande potência na produção do indivíduo. Então, você já sabe o que é a produção, né? Produção dos pensamentos, produção das emoções, produção dos comportamentos. Então, as crenças elas têm uma grande intervenção na produção. E, inclusive, se você não sabe o que é produção, vai lá na aula de produção para você entender o que é a produção por completo, tá? E o que vai acontecer? O que é uma crença, né? Para começar, uma crença ela é uma ideia firme. Pronto. Uma crença ela é uma ideia firme e fixa. Não que uma crença a gente tem que ter um. Eu no momento que defini a crença tomei um pouco de cuidado em colocar a palavra fixa. Por quê? Porque a crença ela não é 100% fixa, ela pode ser mudada. Entende? Ela pode ser mudada. Só que ela tende a ser fixa no sentido de que ela necessita de algo muito controverso, algo que põe muito em xeque aquela crença para que de fato ela seja mudada, né? Mas vamos fazer melhor, vamos tirar essa palavra fixa e vamos deixar que a crença ela é uma ideia firme, né? Uma ideia firme é uma ideia que ela está ali e que ela tem uma certa potência. É uma ideia que ela tem um certo poder ali, que ela está muito bem estabelecida, mas a partir do momento que ela for abalada, ela pode ser mudada. E ela é abalada geralmente por uma antítese, ou seja, por uma tese controversa. Porque a crença ela é uma tese. Ela afirma sobre mim. Quando eu creio que sou capaz, eu estou afirmando que eu sou capaz. Eu tenho uma tese do que eu sou capaz. Mas a partir do momento que existem provas da minha incapacidade, eu questiono a minha crença. É por isso que geralmente as pessoas costumam a deixar que seus fracassos criem determinadas crenças nelas. Então, eu estou fazendo algo, eu fracasso e logo eu começo a criar a crença de que eu não sou tão capaz assim. Eu começo a duvidar das minhas capacidades. Porque fracassei. Então o que acontece? Acontece que quando eu mino as minhas capacidades, eu estou retirando de mim potencial. Quando eu retiro de mim potencial, eu basicamente não consigo realizar outras coisas na minha vida. E provavelmente eu vou ser aquele cara que eu vou ser bom em dar desculpas. Uma coisa importante. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Se eu começo a dar desculpas para tudo, se eu começo a dizer não posso por causa do presidente, por causa do Brasil, por causa do momento presente, por causa da minha condição, por causa da minha situação atual, eu estou criando situações para que de fato eu não possa. E a partir do momento que eu reforço a ideia de que eu não posso, eu acabo por não poder. A gente tem feito isso com as nossas crenças. A gente tem feito isso com quem nós somos. E aí o que nasce daí? Nasce o vitimismo. Nasce o coitadismo. Nossa, coitado de mim. Tá todo mundo conseguindo, eu não.
Não, eu sou vítima da situação do Brasil, eu sou vítima da situação econômica. O que está acontecendo não me permite avançar. E o que acontece quando eu sou uma vítima? Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Vou fazer o quê? Eu sou uma vítima. Eu me torno vítima da minha realidade. E como eu vou protagonizar-me, como eu vou tomar a liderança, tornar-me um protagonista, ou seja, um agente que efetua mudanças na sua realidade, se eu tô com essa postura vitimista. Se eu tô com uma série de crenças firmadas que fomentam o comportamento de vítima, o comportamento passivo, que não me deixa agir, que não me deixa transformar a minha realidade. Não tem como. Não tem como. Quando a nossa realidade ela não está ao nosso favor, quando a nossa realidade ela não coopera conosco, quando a nossa realidade não está do jeito que nós gostaríamos que ela estivesse, a gente não tem outra opção. A gente tem que mudar. E a gente só consegue mudar a nossa realidade quando primeiro efetuamos mudanças em nós. É quando eu mudo a minha postura mental. É como eu começo a fazer uma condução do eu efetiva. Começando a dirigir o meu eu, utilizando a minha própria comunicação. Como já foi ensinado também na aula de condução do eu. Eu vou conduzindo o meu eu, dirigindo. Não, eu não sou vítima dessa situação. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu consigo. Nota que na condução do eu, você tem as determinações. E essas determinações, elas são importantes. E quanto mais energia nós pomos nas determinações, não, eu consigo, eu posso, eu vou vencer. Por que não eu? Por que não eu? Eu sou um ser humano dotado de inteligência. Eu sou um ser humano completamente capaz. Você está vendo isso? Lembrando, Eric, o que é a condução do eu? Como eu faço a condução do eu? Você faz a condução do eu dizendo a você coisas que você gostaria que os outros dissessem a você. É basicamente nesse sentido. Eu acho que isso torna mais fácil a questão de condução do eu. Quando você, por exemplo, está com algum problema na sua vida, você busca um psicólogo para te ajudar, o psicólogo fala. O que você acha que o psicólogo está fazendo? O psicólogo está dirigindo o seu eu, meu amigo. Basicamente, ele não está dirigindo o seu eu, mas ele está sendo um agente na direção do seu eu. Porque a verdade é que o seu eu só você pode dirigir. É lógico que você pode delegar a direção do seu eu para uma outra pessoa, mas não necessariamente essa outra pessoa dirige. Basicamente, você simplesmente é quem delega a sua direção. Né? Você que delega a condução do seu eu para uma outra pessoa. Mas isso não quer dizer que a outra pessoa está conduzindo. Né? É você que está entregando a condução. Entende? Mas o condutor ainda é você. O condutor do seu eu sempre vai ser você. É o seu eu. É quem você é. É a sua própria consciência. Então, para que eu possa conduzir o meu eu preciso ideias controversas. Eu preciso produzir ideias que questionem, que busquem desestabilizar as ideias firmes das crenças que, de uma certa forma, direcionam a minha produção para um sentido negativo. Quando eu faço isso, quando eu ponho essas coisas em xeque, quando eu quando eu gero dúvidas, quando eu gero determinadas determinações que vão contra as ideias fixas que eu tenho, eu produzo mudança. As crenças, elas são extremamente poderosas. As crenças, elas têm que ser cultivadas. As crenças podem fazer um homem muito mais fraco, assim como ela também pode fazer um homem muito mais forte.
As crenças são ideias firmes. Ideias que nascem da leitura dos registros da sua memória. Lembra? Se não lembra, volte na aula da produção. O princípio da produção é o registro. Tá? Então você vai ter o registro na memória. Você vai ter depois a produção dos pensamentos. Você vai ter depois a produção das emoções. E depois você vai ter a produção dos comportamentos, tá? Essa é a produção. Então, assim que quando você... E isso aqui é importante. Quando eu estou determinando determinadas coisas por meio da minha fala, ó, lembra-se que a linguagem move cognição. Vou repetir. A linguagem move cognição. O que você quer dizer com a linguagem move cognição? Quando você dá uma ordem, alguém não é capaz de obedecer? Se eu disser para você, deixe o curtir nesse vídeo. Claro, você pode não obedecer, desobediente. Mas você pode obedecer. E o que faz você obedecer ou até mesmo desobedecer? Ou seja, não obedecer. O que faz você obedecer e não obedecer? É porque a linguagem moveu sua cognição. Quando eu falei, clique no botão curtir desse vídeo, você pensou, tem um botão curtir nesse vídeo e é para mim clicar. Bom, eu vou obedecer. Tenho meus motivos. Gostei da aula do Eric, quero ajudar ele. Gostei da escola de desenvolvimento definitivo, quero demonstrar que gostei por meio da por meio desse botão curtir aqui, curtindo os vídeos, mostrando pro Eric que eu tô gostando das aulas. Ah, não obedeci. Ah, não vou apertar nada. Não quero. Ou, não gostei dessa aula. Por isso que eu não vou clicar no curtir. A linguagem move sua cognição. Quando eu dei a ordem, você pensou sobre a ordem, pensou se ia acatar ou não, moveu sua cognição. Gerou pensamentos, gerou registros. Gerou registros, gerou pensamentos. Gerou emoções. Gerou comportamentos. Moveu sua cognição. Por isso que o uso da linguagem é efetivo para que nós possamos mover as nossas cognições ao nosso favor. A partir do momento que eu me comunico, a partir do momento que eu falo, que eu começo a dirigir a minha cognição para um estado mais qualitativo, eu começo a cooperar para produção de novas mudanças, por exemplo. Eu começo a cooperar para a transformação da minha postura mental, para a criação da minha mentalidade, para a criação de novos registros, que é o mais importante, para gerar o fenômeno da reedição da memória. Então, essas coisas elas são importantes de você executar. E a crença ela pode ser transformada por meio dessa autofala, por meio dessa determinação, dessa condução do eu. Então, a partir do momento que eu declaro, eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir, isso, eu começo a reforçar isso. Você não pode usar somente no que tange a isso. E muitas vezes você pode usar para questão mesmo de estado emocional. Não. Esse pensamento não faz sentido. E agora eu determino que eu vou me sentir bem diante dessa situação. Eu não vou mais sofrer por antecipação. A partir de agora, esse pensamento ele não faz o mínimo sentido. Isso não faz parte da minha realidade. E eu vivo o momento presente. Eu não vivo o futuro. Eu não vivo o passado. Não rumino o passado. Eu não fico projetando negativamente o meu futuro. Eu simplesmente estou no aqui e no agora. Cara, isso é genial. Isso é o que faz pessoas fortes. Condução efetiva do eu. Então, quanto mais eu conduzo o meu eu, quanto mais eu direciono ele, mais
o eu, ele tende a ir na direção a qual eu determino. E, logicamente, se eu estou determinando a direção, eu estou no controle e conduzindo o meu eu para o lugar onde eu quero que ele vá. E nisso, eu produzo crenças. Nisso, eu produzo pensamentos mais qualitativos. Nisso, eu crio emoções melhores. Nisso, eu crio comportamentos melhores. Percebe? Um dos grandes vilões nossos hoje, e o que está nos levando à fraqueza, é o vitimismo. Achar que sou impotente diante de todas as situações da minha vida. Não, eu não posso. Não, eu não posso por culpa do fulano, por culpa do ciclano, terceirização de culpa, né? Por culpa do Beltrano, é o presidente, é o Brasil. Eu distribuo a culpa. Eu distribuo a culpa. Para todo mundo que está no meu redor, eu distribuo a culpa. Mas eu nunca assumo a culpa. Eu nunca, peraí, tem algo de errado. Tem algum problema. Se tem algum problema, vamos lá. Qual é o problema? Vamos resolver. Porque não adianta ficar com problema. Se eu ficar com problema, esse problema sempre vai, cara, atazanar a minha própria vida. Ele sempre vai me direcionar para os lugares errados. Ele sempre vai contribuir para o desenvolvimento de uma produção desqualificada. Ele sempre vai minar o meu dia. E isso não pode acontecer. Ele vai cooperar para o desenvolvimento de determinadas posturas mentais que nos enfraquecem. Vitimismo, por exemplo. Ele vai cooperar para determinados determinados comportamentos que nós, por exemplo, possamos ter, como a própria autossabotagem. E aí? Ou é a morte do vitimismo, ou é a sua morte. Essa é a regra. Bom, eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu espero que essa aula ela tenha feito sentido para você. Eu espero que a partir de agora nós possamos transformar e mudar as nossas crenças, produzir crenças mais qualificadas e influenciar a nossa produção de maneira com que a nossa mente ela siga um caminho de maior qualidade. Tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui. Espero que essa aula tenha feito muito sentido para você e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.